Seja bem-vindo a mais um SigmaCast. Estamos aqui hoje para falar de um tema que é um tema tão forte e que cria tantos mitos na cabeça das pessoas, que é aquela coisa de eu preciso estudar muito para ser o melhor? Será que é isso mesmo? E para falar sobre esse tema, eu estou com um convidado super especial, que é o Dr. Pablo Vinícius, que já me acompanhou em outros momentos da vida e hoje vem aqui conversar com a gente sobre esse tema e trazer boas dicas, tanto para vocês, alunos, quanto para vocês, famílias, que assistem e acompanham a gente. Então, roda a vinheta que o Dr. Pablo vai chegar. Seja bem-vindo, Dr. Pablo. Ana, que prazer enorme. Obrigado pelo convite, viu? Que bom, muito bom. É uma honra estar aqui. Se apresenta um pouco para o pessoal te conhecer, porque são tantos títulos, palestrante, professor universitário, mas principalmente psiquiatra, eu já ia falar psicanalista, psiquiatra, especialista em neurociências, tô certa? Sim, falei tudo certinho? É isso aí. Ah, então tá bom, muito bom. Mas o mais importante é como eu vim parar aqui, né? Porque eu sou psiquiatra, sou médico, sou psiquiatra de formação, minha primeira especialidade. Depois eu fui fazer medicina do sono. E eu sou de Brasília e vim trabalhar em Brasília depois de alguns anos de formação. Voltei para Brasília, no caso. E uma coisa que me chamou muita atenção no consultório, como psiquiatra ali, era essa demanda por desempenho, desde concurso, estudante, aquela epidemia do TDAH, aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nisso aí. E aí eu comecei então a dedicar os meus estudos da saúde mental para o desempenho acadêmico. E aí é que nasce os meus livros, essa minha carreira unindo a psiquiatria, a neurociência, para especificamente o desempenho acadêmico. E quando a gente se conheceu, eu estava num mercado voltado para a educação de adultos, que foi um momento, eu trabalhava muito com concurso público. Então, preparação para concurso público. Naquele momento eu estava fazendo um programa que era o coaching, né? Então a gente estava desenvolvendo um programa de coaching. A ideia era exatamente isso, melhorar a performance e tudo mais. Foi inovador na Foi época sensacional. do programa. E aí a gente conversou muito sobre isso, li seu livro, resgatei seu livro agora recente para a gente conseguir, né, para lembrar de muitas coisas, mas assim, são coisas que eu aplico na minha vida até hoje, de verdade. Mudou a forma que eu enxergo o mundo, enxergo as pessoas e até como eu tratava minha filha, e eu tenho uma neta agora, tá? Oh, olha parabéns! Eu não tinha me falado, deixou uma surpresa. Eu tenho uma neta agora, netinha de 3 anos, que também tá aí, é uma pinga-fogo, super matinal. O negócio dela é manhã, né? Matutina, né? Matutina. Então é isso. Mas é isso. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Acho que essa coisa do esforço, né, que as pessoas colocam é muito pesado em relação aos estudantes, principalmente os estudantes do ensino médio. Então vamos começar pensando daí. O que a gente pode falar para esses alunos? Nós temos uma cultura até influenciada pelo cristianismo, somos um país cristão, que é a supervalorização do sacrifício. Estamos numa quaresma, e aqui eu não estou falando da religião, eu só estou pegando esse gancho para que todo mundo entenda onde eu vou chegar. Então parece que é uma valorização do sacrifício. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, você estuda, não passa. Quando você não passa, você chega para o seu papai, para sua mamãe, ou o seu papai fala assim para você, não, meu filho, pelo menos você se esforçou. Parece que há um alívio do insucesso, porque a gente valoriza o sacrifício. E ao longo desses anos que eu trabalho com isso, eu aprendi um outro conceito, que é o conceito da eficiência. Não adianta muito você se sacrificar e não obter o resultado. Não é por ter sacrificado que você vai ter só um alívio da sua consciência no momento da reprovação. Então eu troquei um pouquinho o conceito para eficiência. E a eficiência não tem nada a ver com sacrifício. A eficiência tem a ver com inteligência. Estudar na hora certa, pela quantidade de tempo certo, do método, da técnica certa. E aí, às vezes, eu falo o seguinte para as pessoas, e é difícil o estudante entender isso, que às vezes você vai render mais estudando 4 horas por dia do que 8. Então, sabe aquele conceito de horas líquidas? Que eu já vi por aí? É um absurdo. Porque horas líquidas de estudo é menos a hora que você vai no banheiro fazer xixi, aí você bebe água também, tira. Horas líquidas. Quem tem 8 horas de horas líquidas vai passar que isso. A conta não é assim.
Porque o que comanda, na verdade, é o seguinte: você pode ter 8 horas numa cadeira estudando, mas se registrar em forma de memória 30 minutos, 7 horas e meia foi sacrifício. Não vai virar resultado. Então, o que manda é a quantidade de informação que vai ser registrada no cérebro, e não horas líquidas. Doutor Pablo, muitos alunos perguntam assim, no dia a dia mesmo da escola, né? Cara, estudei, cheguei na hora da prova, travei. Então, isso é uma coisa relativamente comum, né? Então, eu queria te perguntar, por que que a gente trava? Perfeito. Ah, nós temos. O cérebro é um só, mas a neurociência costuma dividi-lo em partes pedagogicamente. Mas óbvio que está tudo conectado. E nós temos duas grandes áreas do cérebro que funcionam independentes, mas interconectados. Uma área é a área emocional, que fica mais dentro do cérebro, o famoso sistema límbico. E uma outra área, aqui atrás da testa, que é o pré-frontal. Por que eu estou falando isso? Não é para ninguém ter aula de neurociência aqui, mas para vocês entenderem essa relação do branco, ok? Quando nós estamos sob uma forte influência emocional, medo, vou passar, não vou passar. Ai, meu Deus do céu, 1 ano estudando. Nossa, só tenho hoje. Ansiedade. Como é que será o meu amanhã? Ai, meu Deus, se eu não passar mais 1 ano. Todas essas emoções, elas estão sendo disparadas por este núcleo emocional. Mas se isso for muito intenso, esse núcleo emocional, ele inibe a área racional. Então você vive à mercê das suas emoções. Mas isso é biológico, isso é evolutivo. Vou te dar o porquê que nós fomos condicionados a isso. Você imagina você sendo uma mulher, um homem das cavernas, passando por uma situação de risco de vida e morte. Aquela hora ali era a hora de você ficar filosofando na vida? Pensando, peraí, não, deixa eu ver o sol. Então o cérebro ele foi feito para sobrevivência. Então, em situações emocionais fortes, nós cortamos o lado racional porque não é para pensar. É para sentir e agir. Só que a gente saiu da selva e fomos para salas de aulas, para salas de prova, que o teu cérebro entende como um leão, um risco, uma ameaça e bloqueia o teu lado racional. E os estudos mostram que a ansiedade patológica, o que eu quero dizer com isso? É quando você está no looping desse sistema, inibindo a parte racional da sua memória, você está à mercê das suas emoções. Neste momento, tem um aumento do número de erros cometidos, tem um aumento do número de brancos e tem um aumento do tempo total gasto na atividade. Alguém aí sabe do que eu estou falando quando a gente está fazendo uma prova? Meu Deus, pai! Eu sabia que era a letra C, eu marquei na prova a letra C, mas no gabarito eu coloquei D. É isso. Pai, não deu tempo na hora da redação. Não. Então, o lado emocional, quando dominante, ele vai atrapalhar. Veja bem, não estou negando as emoções, muito menos falando que ela é inimiga e que tem que ser neutralizada. Não, não é isso. Ela só não pode ser dominante. Entendi. Não, isso faz tanto sentido, né? Aquela coisa da luta ou fuga, que a gente fala muito, né? Mas eu acho que tem uma coisa, assim, na escola, a gente treina muito o aluno. Então, hoje, o aluno do ensino médio do Sigma, ele faz diversos simulados, ele vai estar ali em constante contato com aquilo que Muito. vai ajudar ele a não se sentir tão pressionado no momento Perfeito. da prova. Inclusive, assim, redações são diversas, porque uma coisa que acontece muito na prova do Enem é não dar tempo, como você falou. Então, a gente trabalha com redações cronometradas. Então, ele recebe um tema, cronometra, e ele faz isso semana a semana. Exatamente para ele ser exposto e não se sentir Perfeito. tão pressionado nesse momento. Mas eu acho que tem um ponto que, assim, a gente ensina o conteúdo e ensina a estratégia de prova. Mas o aluno, por si só, ele precisa aprender a como é que ele lida com esse cérebro dele Perfeito. e com ele mesmo, porque ele também está num processo de se conhecer. A gente está falando de meninos de 15, 16, 17 anos, no máximo 18 anos quando estão saindo da escola, né? Então, eu acho que o que a gente pode ajudar o aluno a conhecer o seu próprio cérebro? Eu vou dar uma ferramenta, que a gente poderia falar aqui de um monte de coisa.
E essa ferramenta que eu vou dar, às vezes as pessoas vão falar assim, eu não acredito. O cara estudou 20 anos para falar disso. Mas, nos últimos anos, é a ferramenta que eu tenho mais visto como embasamento das pessoas alcançarem esse estado de controle emocional em situações difíceis. Esta ferramenta, quando foi estudada, chegaram à conclusão que os grandes CEOs do mundo, e esse estudo foi bem interessante, que pesquisaram assim: o que será que os grandes gestores mundiais têm em comum? A pesquisa era isso. Então eles queriam identificar se havia traços de personalidade, jeitos que era do sucesso. Se todos os CEOs são felizes, então a felicidade deve ser. E assim foram feitos. Conclusão, não acharam nenhum. Tinha alto, tinha baixo, tinha introvertido, tinha extrovertido, tinha gente cancuda, tinha filho. Tudo que você imaginar. Só tinha uma característica que unia eles, que é essa ferramenta aqui, que é a meditação. E lá vem o doutor Pablo falar de zen, de budismo. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma técnica que não é medicamentosa. Porque eu poderia muito bem, numa situação dessa aqui, como já aconteceu, doutor Pablo, nessas crises, toma um Rivotril. Sabe o que vai acontecer se você tomar um Rivotril na hora de você fazer a prova? Você vai ficar maravilhosamente bem. Mas não vai dar conta de fazer a prova. Você vai estar desligado. Sem ansiedade nenhuma. Então, especificamente para desempenho acadêmico, não podemos usar medicamentos nesse sentido. Diferente de quando você tem uma crise emocional para viajar de avião. Você pode tomá-la. Você precisa de inteligência para viajar de avião? Não, mas para você não pode. E aí nós temos que ter ferramentas de gestão emocional. Psicoterapia aplicado a isso. Tem psicólogos, a gente estava falando da Jugebrin, que são especializados em preparo mental para estas circunstâncias e a meditação. Então, o que eu tenho visto que a meditação está produzindo, inclusive meu próximo livro vai ser sobre isso, o que a meditação está produzindo em termos de desempenho, de resposta, de resultado, são incríveis. O Vale do Silício já aprendeu isso. As escolas do Vale do Silício, todos os alunos meditam. E está começando a vir para cá. Então, por que da meditação? Nesse momento em que você terá uma tendência desse emocional tomar conta, naquele momento, você só tem uma ferramenta. É você mesmo. Você não pode contar com o professor te acalmando. O psicólogo ficou lá no consultório. Teu pai está em casa. E é você. E você tem 4 horas para fazer uma prova. Essa ferramenta tem que ser sua. Só sua. Eu acredito muito na meditação. Medito. E quando eu comecei a meditar, a minha filha ela conseguia perceber o dia que eu não meditava. Ela falava: "Você não meditou hoje, né, mãe? Mamãe, meditar, viu? Vai lá, vai lá acalmar essa fera." Então, eu acho que isso é tão sutil. Hoje eu acordo 30, 40 minutos Escovar antes. dente, né? Exatamente. Depois já vou, medito e aí meu dia começa. Quando eu quebro isso, realmente, assim, é o controle, parece que é um controle do cérebro mesmo. Mas eu vou te dar um dado científico, porque dá a impressão que a gente está falando aqui de coisa zen. Não, é bem diferente. Você aí que é estudioso, porque a gente não vai ter tempo de falar isso, anota um nome aí para vocês estudarem depois. Chamada Sara Lazar, com Z. É uma pesquisadora só de Harvard. Só. E ela só estuda os efeitos da meditação no sistema nervoso central. E ela tem um estudo belíssimo. Eu estou falando de área emocional e área racional, ok? Ela pegou um cérebro de pessoas e foi estudar o efeito da meditação nesse cérebro. Com 8 semanas da técnica meditativa, ela fez ressonância magnética nesses cérebros. E ela descobriu que, com 8 semanas, já foi suficiente para diminuir a atividade do cérebro responsável pela ansiedade e aumentou a massa cinzenta da área racional. Ou seja, eu estou falando de inteligência. Eu estou falando de menos vulnerabilidade a crises emocionais. Isso é ciência.
Tem inúmeros estudos hoje no mundo falando da meditação e as alterações macro e microscópicas cerebrais. Coisas lindíssimas, belíssimas, que a gente não tinha noção. Então, como nós temos pouco tempo, eu preciso dar ferramentas muito eficientes. Olha onde eu fui. Não, ó, eu vou te dar um remedinho aqui, pra você comprar na farmácia, que ó, seria mais fácil. Seria todo mundo com papelzinho, o doutor vai falar de um remédio que vai fazer eu passar. Não tem. Não caia nesse caminho mais fácil. Ele aparentemente é mais fácil, mas não vai dar os resultados. Não, perfeito, perfeito mesmo. Inclusive, tem vários programas de 8 semanas de meditação com base nesse estudo da Sara Lazar, né? Que demonstram exatamente isso. E se você fizer o teste em você mesmo, cara, não custa nada. Não custa absolutamente nada, você consegue fazer do seu quarto, sentado ou deitado, mas... 1 minuto, 2, 5... eu acho que o importante é começar. É difícil, eu acho que... Eu voltei a meditar tem pouco tempo, então eu tinha muito tempo sem meditar, e aí eu sinto uma dificuldade, eu sentia uma dificuldade no início, eu falava, cara, eu não consigo chegar naquele lugarzinho do meu cérebro, porque eu fico realmente num estado diferente. E aí foram algumas semanas para eu conseguir chegar lá onde eu gostaria. Mas chega, tá? Uma dica, só uma dica. Não pega o YouTube, meditação antes de dormir, isso não é meditação. Não faça isso, porque isso inclusive pode até piorar a ansiedade. Estude meditação. Entra numa escola, seja online, tem um professor, um tutor que vai te ensinar a técnica. Ah, entendi. Ah, então meditar não é ficar com a cabeça vazia, não. Agora fez sentido. Passo 1, aula 2, aula 3. Aí você vai se tornar um meditador. É isso. Vamos quebrar algumas crenças Bora, agora? bom. Estudar muito, garante uma nota alta na prova? Tá longe de ser uma verdade. Conta por quê. Por causa daquilo que eu te falei. Às vezes você vai até sobrecarregar esse cérebro e ele não vai aprender nada estudando muito. Você vai ter sucesso acadêmico não pelo muito, mas pelo que se registra. Perfeito. Eu nunca fui de estudar muito. Eu sempre fui de registrar muito. Eu sabia dos meus limites. Então, não é horas líquidas, não é o muito. É a eficiência da memorização. E aí tem um monte de coisa para a gente falar aqui. O que leva a essa eficiência? E a ansiedade? A ansiedade antes da prova é falta de preparo? Não necessariamente. Pode ser. Mas, na grande maioria das vezes, nesse nível que nós estamos falando aqui, não. O Sigma é um colégio que olha o cuidado. Então, não é falta de preparo. Né? Então, olha o cuidado que a instituição tem em levar esse aluno preparado. Mas meia dúzia lá entra em pânico. Sim. Então, assim, você vê que não é só isso. Pode estar relacionado com o aluno mal preparado, chegar lá que, né? Mas eu acho que não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui, ele é um passo adiante. E existe aquele aluno que é bom de prova? Treinou? Por exemplo. Bom de prova. Eu sempre fui bom de prova. Porque tem uma estratégia, Uma estratégia por trás. E aí me conta um pouco do seu livro, porque eu lembro que quando eu li o seu livro, e isso deve ter uns 10 anos que eu li seu livro, por aí, né? Tem quanto tempo que esse seu livro? 10 anos, uns 14 anos. Foi isso. E aí, algumas coisas me chamaram muito a atenção. Questão do sono, alimentação, vitaminas. Eu acho que a gente podia trazer um pouco da fórmula, né? A gente sabe que existem algumas barreiras mesmo, até culturais, né? Que impedem nossos alunos até de executar a fórmula, né? By the book. Mas eu acho que pode ajudar muita gente. Esse livro, ele nasce dessa minha pesquisa de entender a saúde mental, inicialmente, muito mais como um cuidado do cérebro. Quando eu entendi que saúde mental era o corpo inteiro e que a mente está em cada célula do corpo, ampliou muito os meus conceitos. A psiquiatria tradicional tende a achar que saúde mental é meramente um equilíbrio de neurotransmissores no cérebro. Eu fui ali talvez um dos precursores disso no país, de começar a entender que a saúde mental é uma célula do seu intestino. O que eu quero dizer com isso? Que o seu desempenho acadêmico é muito mais do que relacionado ao cérebro. A sua inteligência, ela está presente em todas as células do seu organismo.
Como assim, cara? A sua inteligência começa no seu intestino. Você é o que você come. Tá cansado? Tá sobrecarregado? Tá sonolento? Cabeça tá ruim? E o que que acontece? Doutor, a minha memória tá ruim. Me dá um remédio para memorizar melhor? Não! O que a pessoa tem que falar é por que que a minha memória tá ruim e não querer tomar um remédio para memória. E na grande maioria das vezes, quando eu vou pesquisar, tá no intestino. Como assim, cara? Pois é. Se você se entope, você que é bom também. Anota aí essa. Vai pesquisar depois do podcast. Pesquisa da USP com ultraprocessados mostra que pessoas com consumo acima de 20% das suas calorias com ultraprocessados têm até 30% de queda de rendimento cognitivo. Comida. Reprovação. Pô, cara, estudei o ano todo, mas tá se entupindo de ultraprocessado. O seu intestino está inflamado. Significa que o teu cérebro está inflamado. A informação não entra para memorizar. Sabe aquele sacrifício lá de estudando 8 horas por dia? Não vai passar. Por isso que sucesso é muito mais do que as horas líquidas. É inteligência. Pô, então vou ter que cuidar do meu intestino, é? Vai. Vai ter que comer bem. Vai ter que comer bem. E você sabe que, assim, na nossa época de escola, cantina vendia de tudo, né? Enroladinho de salsicha era... Coca-Cola E era água. refrigerante tava tranquilo. Se fosse frito, então melhor ainda. Hoje existe um cuidado, inclusive daqui a pouco eu vou bater um papo também com a Yasmin, que a gente vai estar falando sobre educação alimentar. Ui. E aí, então, casou muito bem isso. Vai estar disponível para vocês também. Então, eu acho que assim, para o aluno, às vezes é difícil pensar, cara, estou na escola, vou comer o quê e tal. E a gente tem um cuidado com a alimentação que é exposta na escola para o Isso aluno. lá de Sim, vocês? Ah, tem. sensacional. Porém, a gente não consegue controlar o que está do lado A de mochila. fora. A Exatamente. mochila. Então, o aluno do ensino médio, ele vai sair ali na hora do almoço, pode ir num McDonald's, pode, Isso. enfim. E aí a gente não tem o controle. Então é legal você trazer isso, porque eu acho que a gente, às vezes, peca no excesso e a gente não consegue ter essa percepção de que o aluno está entendendo isso, né? O porquê. Então, aqui está o porquê. E eu parabenizo vocês porque não adianta proibir. É consciência. Então, não é eu falar aqui para você, não pode. Isso vai te matar. Ou política do medo. É consciência. Por isso que eu te dei o estudo para você ler. É simples. Aí você vai entender qual que é a relação. Ah, tá. O doutor, o que é o ultraprocessado? Rápido. Saquinho que abre para comer o que está lá dentro. Tá abrindo muito saquinho para comer, você está comendo muito a ultraprocessado. Cheio de conservante, cheio de aditivos. Aquilo inflama todo o seu corpo. Doutor, você está falando tanto de inflamação, inflamação, inflamação. O que é um cérebro inflamado? Mas o que é isso? Vou te dar um exemplo. Quando você gripa, você não fica Borocochô. cama, brocochô. Tenta estudar gripado. Eu tenho uma queda de rendimento. Agora você imagina o seu organismo naquele estado gripal todos os dias, anos na sua vida. É isso que eu estou te falando, como é que você fica inflamado cronicamente, diariamente, pelo padrão alimentar que você está fazendo com que o teu cérebro fique. Aí você entendeu o que é estar sob a influência de uma inflamação crônica. É como se você estivesse gripado todos os dias. Misericórdia, gente. Não consigo nem pensar. É isso aí. Não consigo nem pensar. Porque a gente comendo direito, meditando, exposto a tantas telas que nós temos durante o dia, é difícil em alguns momentos. Eu tenho uma facilidade de entrar em foco. Mas assim como eu tenho a facilidade, eu também tenho a facilidade de me desfocar. E eu, às vezes, por exemplo, trabalho no ambiente de escola. Então, eu fico nas 3 unidades, a gente roda as 3 unidades. Dependendo, é difícil para mim. Eu preciso me isolar em um ambiente para conseguir. Então, eu fico imaginando para os alunos se adaptarem a esse movimento. Então, eu acho que aqui a gente já deu algumas boas dicas. Já teve meditação, a gente falou da alimentação. Mas eu acho que como é que o aluno pode descobrir a melhor forma para ele estudar? Existem várias coisas aqui. Essa melhor forma ela pode incluir tanto
um conceito que a gente fala chamado de cronotipia, que é um conceito revolucionário de desempenho. Eu aprendi esse conceito com os atletas olímpicos americanos e trouxe ele para o Brasil há muitos anos atrás. O que é cronotipia? É o estudo do organismo durante o ciclo de 24 horas do dia e da noite. Cada organismo responde diferente às horas do dia. Tem organismo que funciona melhor de manhã, tem organismo que funciona melhor à tarde, tem organismo que funciona mais tarde da noite, mais início da madrugada, enfim. Isso, Ana, é genético. Você não escolhe a sua cronotipia. Ah, eu li um livro, o doutor, tão bonito, ele fala que o segredo do sucesso é acordar às 5 horas da manhã para começar a estudar. Isso é criminoso. Porque nem todo mundo vai ter sucesso acordando 5 horas da manhã. Mas o autor desse livro, ele convenceu o mundo que isso é uma verdade universal. Isso serve para meia dúzia de gente, os matutinos. Só que os vespertinos começam a sofrer porque começam a entender isso como uma verdade. Aí me procuram lá, eu falo, cadê esse livro? Vamos jogar rasgar, joga ele fora, queima. Tem gente que fica depressivo. Eu atendi já gente depressiva com isso. Então, um dos segredos do sucesso de um alto desempenho é você encaixar a sua biologia nos melhores horários. Aqui nós começamos a falar de eficiência e menos sacrifício. Se você é um ser matutino e vai estudar pesado para uma prova meia-noite, não vai dar. É sacrifício. Eu não consigo. É bobagem. A partir de 8 horas da noite eu não sou ninguém. Eu só tenho esse tempo. Aí o senhor foi pesado com a gente. Estou entendendo o que você está falando. Inclusive, isso acho que para outro podcast. Porque como então minimizar o efeito que eu não posso fazer nada? Porque o ideal é o seguinte: se tu é um cara matutino, concentra as tuas atividades cognitivas na manhã. Se tu é um cara vespertino, vai para tarde. Ou seja, concentra a sua principal demanda nos seus melhores horários. Sabia que os atletas americanos são assim? Eles não treinam o dia todo. O Michael Phelps nadava no melhor horário cronotípico dele. E é uma das coisas que eu ensino no livro. Veja o teu cronotipo e começa a colocar tuas atividades ali. Não posso. Doutor, eu sou vespertino, mas meu colégio, meu pai, minha mãe, eu tenho que ir cedo para a escola. Aí tem formas de minimizar. A atividade física que antecede um pouquinho, por exemplo, eu ensino muitos alunos, eu ensinava o quê? Que ia para o colégio cedo, né? E era vespertino, o cronotipo dele. Desculpa, meu colégio só tem... Todos o ensino médio, a gente estava até conversando disso. É de manhã. Tá, joia, então o que nós vamos fazer? Olha que doideira. O que eles faziam? Pulava corda. Meia hora antes de começar a escola. Para acordar o cérebro. Para acordar. Todo mundo pode botar uma corda na mochila. Aí eu ia ali 10 minutos antes de começar. Para acordar o cérebro. Não tome café para isso. Pule corda. Porque o café vai trazer outras consequências. Energético, então, meu Deus do céu, é um crime. Então não é química. Entendeu? Então são métodos, são formas que a gente vai tentar minimizar o prejuízo do desajuste cronotípico. Mas aí nós estamos minimizando. Porque uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o que a gente consegue fazer. É isso, né? E tem muitos erros que as pessoas cometem, né? Tem muitos... Se eu for lembrar aqui, vou trazer o exemplo do meu ex-marido. O Max, ele é uma pessoa... noturno. Falo noturno? Matutino, tá noturno, certo. né? E ele sempre gostou de estudar muito de madrugada. E é um cabeção. Passa em tudo, em vários concursos e tudo mais. Mas ele teve que aprender isso também. Porque até então ele achava que ele nem gostava de estudar. Tá vendo? Então... E acontece, que loucura. E é um fenômeno. Já passou em concursos, hoje está na Ele estava desajustado. Exatamente. O fenômeno que estava acordando 8 horas da manhã para estudar. É isso. É isso. Mas é isso. Então, chega um momento onde você... essa forma de você entender o que é melhor para você. Isso. Né? É óbvio, eu trabalho de 9 da manhã até a hora que Deus dá bom tempo. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue ajustar. Mas eu sei que para minha rotina, o que eu preciso produzir de conteúdo é melhor pela manhã.
À Não tem tarde, fórmula naturalmente, universal. à tarde normalmente eu tô mais dispersa, mas isso foi uma coisa que nasceu com a minha maturidade, de ir percebendo, de ir entendendo, e me ajudou muito ter lido o seu livro, porque a minha filha era o contrário. De manhã ela não era ninguém. Então, de manhã para ela era uma Menina, tortura. para de preguiça. Era, assiste, levar pro banho, para ir para a escola. Nossa, todo dia era briga lá em casa, né? Mas uma coisa que eu queria que você trouxesse aqui para os alunos é uma forma de equilibrar. A rotina deles é muito pesada. Então, assim, se a gente for pensar, um aluno chega na escola por volta de 7 horas e, dependendo do dia, ele tem demanda até 19h30. Então é pesado mesmo. Tem momentos que ele vai estudar, é óbvio que ele vai ter momentos de ócio ali para ele interagir e tal, mas é pesado. E aí, como é que esse aluno pode equilibrar escola, estudo, lazer e ainda ter um alto desempenho? Vamos lá para a palavra eficiência de novo. Vou dar aqui uma dica sensacional. Vamos pegar um dia desse aí, ok? Se ele passou o dia todo na escola, então aí, não sei se lá na escola tem a oportunidade dele fazer uma atividade física nesse horário. Tem? Não sei, tem, normalmente. Se tiver uma corridinha, um futebolzinho, pular uma corda, ou seja, você já consegue colocar aí algum desempenho físico. É sempre necessário. Não sei se também dá para descansar, enfim. Mas não era isso que eu queria falar. Era o quê? Existe um conceito que eu ensino, que é o do recency e do primacy. Eu adoro esses conceitos. O que são esses conceitos? É assim. Nós temos dois grandes momentos de absorção do conhecimento quando eu estou estudando. Que é no início. É uma curva assim em U, sabe? No início. Depois, logo depois do início, o meu desempenho de absorção cai e depois no final ele volta a subir. Então é o primacy e o recency. O que significa isso? Vamos lá. Você faz um bloco de 2 horas de estudo, contínuos. Você vai ter quantos momentos de primacy e recency? 2. Um primacy e um recency. E vai ficar 1 hora com um rendimento baixo, estudando. Agora eu te falo, se eu pego essas mesmas 2 horas e faço 2 blocos de 1 hora e de outra hora, eu dobro meus momentos de aprendizado. Eu passo a ter um primacy, um recency, outro primacy, outro recency, com as mesmas 2 horas. O que eu estou falando aqui? Tá nesse dia aí, blocos curtos. Blocos curtos. Porque você aumenta a eficiência da retenção do que você está estudando. E se você precisa aqui preparar alguma coisa para outro dia, estudar... Bicho, deixa eu falar um negócio. Fiquei no colégio de 7 às 19h30, ainda tenho um prova no outro dia e eu preciso estudar, como é que eu faço? Eficiência. Faz um bloquinho de 30 minutos ali, ó. Para. Descansa um pouco. Sem tela. Sem tela. Difícil, não, né? Aí é doideira. Esse descanso depois fica aí. Porque você não está descansando. A tela está consumindo, inclusive. Então, veja. É um preço de um atleta, de um estudante de autodesenvolvimento que tem que pagar. Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Num dia desse aí, esquece teu celular. Na escola não pode. A gente tem uma política já mesmo antes da legislação muito que bom. A gente tirou o celular. Foi uma revolução. Uma pequena guerra, uma pequena guerra, na verdade, porque os alunos, primeiro que eles achavam que não ia dar tão certo isso, aconteceu mesmo. A gente teve uma pressão das famílias também, muitas famílias não queriam que a gente tirar, porque eu quero falar com meu filho, eu preciso de acesso e tal. Então, hoje, a gente tem uma política que a gente fala que eu não quero ver seu celular visível. Eu não vou pegar seu celular, não é nada disso, né? Não estamos num regime disciplinar militar, por exemplo, né? Mas a gente tirou o celular à vista. E a gente deixou espaços dedicados na escola para que ele possa utilizar o celular. Então, a gente tem a Mobile Zone, onde eles vão lá, sentam, quer pedir um iFood, quer pedir um Uber e tal, pode utilizar. Muitos utilizam para jogar também em alguns momentos, e ok, momento de ócio. Mas, no dia a dia da escola, não pode. Não pode de jeito nenhum. Muito bom. A gente sabe que os alunos tentam, né, burlar isso, principalmente quando a gente está em situações de contraturno, mas a gente tenta ser o mais rígido possível, e é uma coisa que, por exemplo, se você me ligar num momento que eu estiver na escola e eu estiver no corredor, eu não vou atender meu celular. Exatamente porque eu não quero que ninguém me veja com o celular e eu estou dando um exemplo também para eles, né? Isso, para mim, durante o dia,
mudou minha relação com o celular. Inclusive, diminuiu muitas horas, Oh, que porque eu legal. estava aqui no computador, estava com o celular, ia ali, pegava o celular enquanto você está vendo, você está mexendo e tal. Então, tem isso mesmo, né? Mas para o aluno especificamente, nesse dia, é um dia que ele tende a comer o que está disponível na escola e às vezes ali com os colegas. Tem uma questão do sono que muitas vezes ele não consegue trabalhar tanto, tipo, vai chegar em casa mais tarde, alguns reclamam disso, né? Ah, vou chegar em casa mais tarde, demora a desacelerar, e é verdade, né? A gente sabe disso. Mas é um curto espaço de tempo. A gente está falando aqui principalmente da terceira série, que daqui a pouco tem provas aí muito que vão decidir a vida deles, né? Muitas vezes, né? Mas uma pergunta que eu queria te fazer é, exatamente no dia anterior à prova, o que o aluno pode fazer? Nada demais. Nada. Boa. Sua vida normal. Porque se você sobrecarregar o teu cérebro um dia antes, É. ele vai estar exausto no dia da prova. E eu vou te falar um negócio, você tem que chegar no dia da prova voando. Muito bem. E o que você estudou, estudou. Não vai ser um dia antes que vai, entendeu? Vai ser diferente. Então, assim, se você está acostumado a estudar aquele período, estuda. Se você está acostumado a nadar, nade. Se você está acostumado a pedalar, pedale. Se você está acostumado a dormir 8 horas por noite, durma suas 8 horas por noite. Então, assim, eu sempre oriento que essa rotina tem que ser a mais próxima do normal da pessoa. Ah, eu vou fazer uma revisão cavalar do. Isso vai trazer uma sobrecarga para o teu cérebro? Faça. Vai estar sobrecarregado. A gente chama isso de. É como se estivesse exaurindo, esgotando os neurotransmissores. E você precisa de neurotransmissor no dia seguinte. E não vai ter tempo de reparo. Então eu costumo dizer o seguinte, que no dia antes você puder dormir, durma. A gente tem um aulão, que é o Sigma mais Enem, que ele acontece às vésperas da prova, né? Aham. Normalmente na quinta-feira, a prova no final de semana. E aí, quando a gente finaliza esse aulão, normalmente tem um E que não é momento nada ali de exagerado, comemoração. né? Não, mas É. assim, é uma semana onde eles estão muito É ansiosos. ótimo isso aí. E aí a gente fala, acabou aqui, descansa um pouco, né? Isso. Desacelera, porque tem gente que quer Você ficar sabe que eu passei na estudando. faculdade de medicina por causa de um aulão. É mesmo, Foi. olha só, Foi um aulão que me fez passar na segunda fase do vestibular da UFO. que O coisa professor falou um legal. negócio no aulão que caiu na prova. Olha E eu tenho só. certeza que foi aquela questão que me colocou dentro. Ai, mas isso é muito bom. Então, quando a gente fala descansa, às vezes o aluno entende que, não, peraí, deixa eu dar mais uma revisadinha aqui, tá? Então a gente percebe isso, né? A gente não quer, Ansiedade. não precisa aumentar a ansiedade neste momento. Vai tranquilo, Isso. o que pôde ser feito já foi feito. Teve ali sua vida inteira, os últimos 3 anos dedicados a essa E a prova, né? sua calma, ela vai ser mais importante do que aquela excesso de revisão que você vai fazer. E se meditar no dia da prova aí é sucesso. No dia antes, você já começa a entrar nesse estado, né, de controle emocional, de confiança, E tem alguma né? coisa que a gente pode trazer como dica mesmo, ou até como para eles poderem aplicar, para não travar na prova, Durante. durante a prova? Eu acho que a principal ferramenta é a ferramenta meditativa. Não tem o que ele fazer. Mas aí deu o branco. É a hora Faz dele o quê? aplicar a técnica. Aí vamos falar de uma técnica simples. Não é isso não. Vamos falar da técnica da respiração. Existe uma técnica fantástica que é trazer essas emoções de novo para uma harmonia, que é uma técnica respiratória, que eu sempre ensino para as pessoas. Você vai inspirar contando 4, segurar contando 7 e expirar contando 4 de novo. 4, 7, 4. Você ativa o parasimpático, diminui essa adrenalina e isso é ciência. Então, assim, realmente, pô, cara, tu tá exagerando também, irmão. Eu vou estar no meio da prova, vou ficar pegar meu dedo, meu zom. Não. Mas você tem que ter uma técnica eficiente para te tirar desse momento agudo de ansiedade. Eu era muito procurado por alunos para dar remédio para esses momentos, para tirar do bolso. Eu tô naquele momento, então, aí me dá um Rivotril. Eu falei, filha, eu vou te tirar da crise, mas te tirei também da faculdade. Doutor, e o que eu faço? Cara, aí começou a minha pesquisa por técnicas não medicamentosas de controle emocional. E quando eu cheguei na meditação, quando eu cheguei na yoga, e quando eu cheguei nas técnicas respiratórias, eu falei, bingo, é isso. Eu ensino isso para quem tem fobia de avião. Tá tendo crise de pânico no meio do avião, 4, 7, 4. Respira. Vai no banheiro, pede lá pro fiscal. Senta lá no vaso. Se você tá com vergonha de fazer isso no sala, vai lá no banheiro. Senta no chão lá, em qualquer lugar. Mas você tem que sair do looping.
A respiração te traz de volta, Te né? tira do Te loop. resgata Sabe desse por quê? momento. Do ar, o ar. Vamos botar os 4 elementos da terra, né? Terra, fogo, ar, que negócio todo. Ó, você fica sem comer 40 dias. Você fica sem beber 3 dias. Agora você não fica sem respirar 5 minutos. Então o que eu quero dizer com isso? O ar é o elemento que mais nos aterra. Por isso a importância da respiração. Entendeu? Você passa 4 horas numa prova sem comer. E às vezes sem beber, porque nem de água você vai lembrar. Agora sem respiração não passa. Então tá nela o que aterra. É uma técnica poderosíssima E quando a essa. gente tá gripado, a gente não consegue respirar, né? Ainda tem essa. Palpite, fica ruim, né? Ai. Agora eu vou entrar num assunto mais polêmico, que eu sei, já li bastante sobre sua opinião, já vi você falando isso, mas eu acho que a gente tem hoje um modelo de escola que é um modelo tradicional, né? Um modelo onde a gente engessa ali essa questão de olhar o aluno individualmente, até por questão logística mesmo. Hoje, estando do lado de cada das escolas, eu entendo que tem uma questão logística, tem uma questão de organização estrutural mesmo ali do formato, Perfeito. mas para o futuro, olhando para frente, o que você acha que as escolas poderiam aprender para ensinar para esses alunos no futuro? Utilizar os conhecimentos que a neurociência vem aprendendo nos laboratórios e aplicar dentro das escolas. Por que eu falo isso? Então, as escolas são muito voltadas para o conteúdo, para a pedagogia, para métodos pedagógicos. Então, os diretores vão lá na Finlândia, descobrem métodos incríveis e volta, tecnologia, vamos botar o tablet, vamos isso. Então, o sistema educacional, ele historicamente é voltado única e exclusivamente para a educação. O que eu quero dizer com isso? A escola do futuro será aquela escola que incorporará a saúde dentro do sistema educacional. Que o professor vai entender que alguns conceitos da saúde estão relacionados à absorção do conhecimento que ele está dando em sala de aula. Então nós vamos deixar de ter uma visão reta, e eu vou te falar essa história. Há 15 anos atrás, eu tive uma reunião com um diretor de um colégio aqui em Brasília para apresentar isso aqui. No final da reunião ele falou assim: doutor, muito bonito isso aí que você escreveu, mas se o meu aluno quiser isso, da porta para fora, porque aqui dentro é conteúdo. É isso. O sistema educacional ainda entende que o objetivo dele é passar o conteúdo. E eu olhei para ele e falei: como é que é? Ele falou: um dia o senhor vai ouvir falar do meu nome. Isso era 15 anos atrás. Porque isso aqui que a gente está fazendo aqui, ninguém nem imaginava. Por isso que eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu falei: não, olha aí o Sigma. E o Sigma tem uma relação afetiva, né? Minha irmã foi aluna do Sigma. Olha que Hoje é coisa linda. promotora de justiça, tem muito sucesso na vida e foi aluno de ensino médio do Sigma, fez todo o ensino médio no Sigma. Então, quando eu olhei esse convite, eu falei: gente, que coisa linda. Que é um colégio, educação, abrindo as portas para ouvir de saúde. E falar: será que tem uma interação entre o intestino do meu aluno e o meu professor em sala de aula? Será que o sono é isso? Então, essa escola do futuro será uma instituição de saúde e educação. Perfeito. Essa integração ela é tão necessária quando a gente olha hoje, eu pego educação infantil, a gente tem uma proximidade muito grande com a família, então a gente consegue integrar muitos conceitos que ficariam aqui na ionosfera da educação e a gente consegue levar mesmo. Quando a gente olha, quando a criança vai crescendo, né, essa família nem sempre está tão presente no dia a dia da escola. E tem uma coisa que me chama muita atenção no seu livro, até comentei antes da gente começar, que é a questão do que a gente olha em termos de vitaminas para poder melhorar esse estado, porque às vezes você está com uma deficiência ali Legal. de vitaminas e que passa batido por muitos nutricionistas que não está olhando para a alta performance, principalmente a alta performance cognitiva, porque os alunos malham, tá? Então a creatina não vai estar faltando. Vai ficar bonitinho, né? A creatina e o whey protein não vai estar faltando. Mas queria que a gente abordasse um pouco disso. Eu acho que tem a importância de toda essa parte, quando a gente está falando do corpo mesmo, né? A gente já falou do intestino, mas tem outras coisas que podem influenciar. Voltando um pouquinho nessa questão,
de suplementação, é importante dizer o seguinte: não adianta eu falar que, ó, o ômega 3 é fundamental. Porque se o seu intestino estiver inflamado pelo seu padrão dietético, as suas fezes vai ser a mais cara do mundo, porque vai estar cheio de ômega 3 lá. Não vai ser absorvido. Então a primeira coisa é o básico. É o seu intestino estar ótimo. Aí faz sentido em falar em suplementação. E existem realmente alguns suplementos ou alguns alimentos que são fundamentais para o alto desempenho. E o mais estudado hoje é o ômega 3. Mas dentro do ômega 3 há uma subpartícula chamada DHA, porque o ômega 3 tem um DHA e tem um EPA. Então eu indico para os alunos, se puder comprar só o DHA, inclusive, para desempenho mental. Existe no mercado, na Amazon, o DHA. Então existem vários, zinco, por exemplo, selênio, estão relacionados diretamente a desempenho Selênio o mental. pessoal usa para unha, né? Mas, cara, não vai ter bom desempenho com zinco baixo, com selênio baixo, com ferro baixo, com magnésio baixo. Então são todos microelementos que tem que estar muito otimizados, porque esses que eu falei participam de todas as reações cerebrais. Se isso está baixo, aquele fio lá não vai estar funcionando muito bem. Então eu elegeria aí 5, 6 elementos desses como fundamentais, coadjuvantes, integrando tudo isso a um bom desempenho. Às vezes a pessoa está um pouco letárgica e não sabe o que que é, acha que Esses dias precisa. mesmo eu atendi uma moça, acho que ela tinha 20 anos, 18 anos. Ah, eu tenho TDAH, não sei o que, não sei o que. Aí o ferro 10, assim, tava anêmica com ferro. Aí eu falei, meu anjo, não sei nem como é que você tá levantando da cama. Doutor, sério? Eu falei, quanto tempo você tá com isso? Eu falei, nem imagino. Ou seja, ela tava com uma anemia grave, com ferro que inexistente, não tem energia, estudando, colégio, fazendo prova, e se queixando de energia baixa. Um hemograma simples detectou o ferro baixo. Não vai funcionar. E aí a gente falou um pouco daquele conceito do bom e o ótimo. Quer trazer aqui pra gente um pouco disso? Esse Acho eu que falo vale a no livro. pena. A medicina tradicional trabalha com dois conceitos. Ou você está doente, ou você não está doente, ou você está saudável. É só isso. Então você vai no médico com os exames. Eu vou dar o exemplo da insulina, da glicemia. Ou da insulina. Então, vamos botar insulina. Ah, você dosou lá a sua insulina no sangue e deu 17. Aí quando você vai ali embaixo, faixa, de 7 a 20. Aí você vai lá no médico. Como ele lê lá de 7 a 20, falou, não, tá normal. Porque o patológico será se tiver 21. Então, ou você tá normal, ou você tá doente. E tem um limite, ok? Quando eu comecei a estudar isso, eu descobri um outro conceito. O ótimo. O que eu quero dizer com isso? Sua insulina está 17. Você não está doente. Mas você está longe de estar num estado excelente, que é uma insulina de 7, 8, 9. Você não está diabético, mas está inflamado. E você se contentou só com a opinião do médico dizendo que estava tudo bem para você voltar para o próximo check-up ano que vem. Mas você está muito longe do bom e do ótimo desempenho. Então, quando eu acrescentei esse terceiro conceito na equação, para que as pessoas se atentem a isso. Fala assim, não, doutor, eu não tenho diabetes. Ah, tá. Não, quando eu pergunto, você tem alguma doença? Não, não tenho não. Nenhuma, nenhuma. Vou te pedir os exames. Aí vem uma insulina de 17. Eu falei, irmão, tá muito ruim. Como assim, doutor? Eu fui no check-up mês passado. Não, você só não tá doente, mas tá muito ruim. Aí aqui tem estudos mostrando que a pessoa não é diabética. Com insulina alta, que não é o diabetes, já compromete o desempenho cognitivo, porque ele está inflamado. Então você não precisa de ter diagnóstico para ter comprometimento cognitivo. Os estudos mostram isso. Então aqui a gente tem uma dica forte para as famílias, né? Então, a tua saúde tem que estar para o polo do excelente. Não adianta estar só não doente, mas beirando a doença. Então, se a gente imaginar um espectro, a doença aqui nesse polo e o estado de excelência aqui, às vezes você está normal, mas você está para cá, ó, quase doente. E você tem
todo esse caminho para o ótimo, para percorrer. Essa insulina tem que vir para 15, para 13, para 12. Aí quando chegar numa insulina de 7, 8, energia, cognição, eu estou falando de um aspecto, hein? Tudo muda, né? Isso vale para todos os exames de saúde. Para um nível de vitamina D. Não, doutor, minha vitamina D está 35. Você não tem deficiência, mas tá horrível. Vitamina D boa é 50, 60. O ferro é a mesma coisa. Então, são conceitos que nós estamos falando de alta performance, né? E assim, eu acho que por que eu falei que é importante para as famílias? Porque a gente sabe que as famílias acabam fazendo todos os exames e tudo mais, mas muitas vezes não estão expostas a esse conceito. Se contenta com a não doença. E não Não é nem que se contenta, porque não sabe, né? Não tem nem consciência disso. Exatamente. Então, acho que essa consciência faz diferença. Eu vejo muito isso na nutrição esportiva. Quando você vai para a nutrição esportiva, é isso. Você tem aqui o que poderia ser ok para todo mundo, mas para você atingir um nível X, não vai ser nesse onde todo mundo está que você vai conseguir ter essa performance. Então, no final das contas, a gente precisa ir para esse nível ótimo, né? Isso eu aprendi nos Estados Unidos. E quando eu trouxe este conteúdo para a área educacional, eu importei da área esportiva. Muito bom. Porque quando eu volto do mestrado, eu falei assim para o meu orientador, Joaquim Brasil, uma homenagem a ele. Professor, tive uma ideia. Eu aprendi muito de alto desempenho esportivo, mas a gente está em Brasília, a gente está na cidade dos estudantes, a gente está na cidade dos concursos. Vamos aplicar aquela metodologia para a área da educação? Aí ele já estava aposentando, ele falou, boa sorte. E aí nasce a fórmula, nasce esse conceito. Então, isso aqui foi desenvolvido e importado na área esportiva. Perfeito. Você acabou de falar aí da nutrição Excelente. esportiva. Mostra seu livro aí pro pessoal. Tem na Amazon também, hein, gente? Tem na Amazon. Na internet compra. Muito bom. E eu super recomendo mesmo. Mas tem um outro livro seu também que é muito bom, que é o Anti-Tarja Preta. Esse esgotou, isso eu não consegui nem trazer. Ele foi best-seller, né? Foi. Excelente. Não, esse daí fica a dica, a gente depois traz esse para mais uma conversa. Agora eu queria que você desse uma dica final aí para os nossos estudantes, que são tão expostos a tantas coisas, a tantas ansiedades desse período, né, da vida deles. A gente acabou de passar por um momento onde eles estão olhando para profissões, então começando a ter contato, tirando as suas dúvidas, mas a gente sabe que as provas são muito importantes para eles. Então, esse momento da prova, se você pudesse dar uma orientação para eles, assim, a gente já falou de não se estressar, não sobrecarregar o cérebro com revisões, com alimentação, meditação, mas eu vou deixar você fechar com uma dica para o estudante. Foi de um estudo que foi publicado semana passada, que eu fiquei assim, encantado, sobre o cérebro multitarefa. E esse mito caiu. Ou está caindo. O que eu quero dizer com isso? Você precisa de foco. O nosso cérebro, a cada estudo que passa, está se comprovando que ele não consegue executar tarefas ao mesmo tempo. E isso vale para tudo. Tanto para coisas práticas, como você está estudando e vendo, quanto para as coisas psicológicas. Tipo, o que está ocupando sua mente na hora que você está se preparando, na hora que você vai para a prova? Aí a tua mente começa a ser invadida por um monte de coisa. Isso é multitarefa. Isso vai atrapalhar. Então, Ana, o segredo do sucesso é ser unitarefa. Você vai fazer a prova, só faça a prova. Você está estudando, só estude. Você está se divertindo, só divirta. Você está no cinema, só assista o filme. Você está jantando, só jante. Aí o que está acontecendo? A gente está jantando com o celular, televisão. É isso. Você pega o celular. A gente não janta. A gente não almoça. A gente não assiste um filme no cinema sem olhar no celular. A gente está tendo um desgaste, a gente está perdendo muito desempenho por tentar colocar o nosso cérebro num formato que ele não é. E esse estudo comprovou isso, porque quando você faz duas atividades ao mesmo tempo, elas não estão acontecendo ao mesmo tempo no cérebro, elas estão acontecendo em forma sequencial. Só que milissegundos dá a impressão que é ao mesmo tempo. E não é. Então, esta palavra
ela está sendo banalizada. Porque as pessoas não entendem o que é foco. Foco é ser unitarefa. Só isso. Tá olhando o seu celular? Olhe só o seu celular. É muito difícil hoje É isso. É desafiador. desafiador. Mas, como nós estamos falando de alto desempenho, como nós estamos falando de um programa que foi baseado em atleta olímpico, é isso aqui. É isso aqui. Se você quiser ter sucesso, você vai ter que entender que vai ter um preço para pagar. E uma disciplina muito forte, né? Muito forte. Não tem jantar de graça. Até porque você está concorrendo a um funil. Os mais bem preparados vão passar. Os mais bem preparados não é sacrifício, não é bumbum na cadeira, não tem nada. Vocês entenderam aqui. A gente está falando de De estratégia. estratégia. É. Óbvio que tudo isso é importante. Só que isso não é o que vai fazer. O que vai fazer é o tempero. E é esse tempero a eficiência. Esse tempero é inteligência, é disciplina. É falar assim, entendi. Vou pegar um ano da minha vida e vou fazer isso. Papai, mamãe, tio, tia, vó, seguinte, agora aqui em casa vai ser assim. E eu vou fazer isso. Você vai ver, passa uma semana, passa duas, passa um mês, você fala, caramba, seu desempenho melhora, seu aprendizado melhora, seu rendimento melhora, porque você agora está no nível do alto desempenho de fato. Você saiu daquela bolha que está todo mundo. Para sair dessa bolha, vai ter que dar uma mais. Vai ter que dar, não é natural. E agora eu vou te pedir uma dica para as famílias. Eu acho que as famílias também passam por esse processo, que é um processo doloroso também. A gente está vendo, né, os filhos ali passando, eu já passei por isso. Então, você está vendo os filhos passando por um momento que é de muita ansiedade, de muitas mudanças, de mudança de ritmo. Como é que a família pode ajudar nesse processo, doutor Primeira Paulo? coisa é ter muita calma, não ser aquele pai, aquela mãe, aquela família que se cobre muito, que se exija muito. Depois que eu fui pai, eu mudei muito meu discurso. Se fosse 4 anos atrás essa pergunta, eu parei com esse negócio. Porque depois que eu fui pai, eu falei, a gente faz o que dá. E nisso, não fazer o que dá, a gente tem que fazer com consciência. Então, o que eu oriento as famílias? Que estudem para ajudar os seus filhos. Que tenham consciência das coisas, para que dentro da possibilidade de vocês conseguirem executar. Nós somos vítimas da ignorância. Você quer uma frase mais ignorante do que a gente ouvir a vida inteira uma frase de um professor dizendo assim: ô professor, eu não tenho tempo de estudar de madrugada. Aí como é que ele fala? Não. Professor, nós não vamos ter tempo de estudar para essa prova. O que você faz das meia-noite às 6 da manhã? Não era assim que a gente passou a vida toda? Sim. Cara, esta frase retrata, não é maldade, retrata uma ignorância completa do sistema educacional da importância do sono. E nesse sentido nós vamos reproduzindo ignorância atrás de ignorância. Então, papai, mamãe, leia. Caramba, não estou falando meu livro, não. Tô falando consciência. Olha, gente, nós vamos mudar um pouquinho aqui em casa. Mas isso veio por consciência. Então, a minha principal dica para as famílias é isso: é geração de consciência, é geração de informação, é geração de. É muito mais do que informação. É que essa informação gere uma mudança comportamental na vida de todo mundo, na medida do possível de cada um. Então, eu não vou pregar aqui uma coisa ideal para trazer mais peso para o pai e para a mãe, porque eu sei que isso maltrata. Mas eu trago informações para que sejam aplicadas dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. Pode mudar aqui, pode mudar ali. Você já vai. Tira o saquinho de ultraprocessado da sua casa. Isso você já está aumentando em 30% de desempenho do seu filho. É difícil? É, mudança de hábito. O menino vai chiar. Ô, minha batata aí. Não, hoje não tem. Ah, minha batata. Não. Eu sei. Mas é isso. É isso. É um passo de cada vez, passo de né? E cada dentro vez. das nossas possibilidades também, né? Dentro. Não vai se, sabe, achar que virou agora, ter que mudar tudo no outro dia. Devagar. Com paz, com harmonia, sem conflitos. Olha, filho, eu li esse livro aqui, vem aqui comigo aqui e tal, não sei o quê. Olha esse programa aqui no YouTube. É mesmo, mamãe. É isso.
a família tem que estar junto nesse processo. Não adianta eu chegar para minha filha e falar assim, você não pode comer açúcar agora, porque está proibido o açúcar. Não entender nada. Vai chegar lá na cantina, lá fora da escola, vai se entupir de açúcar. Vai pegar, é isso, né? Consciência. Muito bom, doutor Pablo. É tanta coisa para a gente falar, né? Acho que a gente não falou nem 10% do que eu gostaria do livro. Mas acho que a gente pode marcar uma nova oportunidade. Sim. Seja muito bem-vindo. Acho que aqui é um espaço para a gente trazer coisas novas e coisas que agreguem mesmo para a família, para os alunos. Então, estou muito feliz com a nossa conversa, muito feliz com o nosso diálogo aqui, muito feliz em ter você aqui, trazendo esses conceitos tão inovadores. E convido todo mundo a realmente ler o livro do Dr. Pablo, porque é uma leitura simples, fluida e que vai te trazer muitos insights que vai fazer diferença na sua vida e que pode ser aplicado também no dos seus filhos. Então, indico, fica a dica, tá bom? Dr. Pablo, muitíssimo obrigada e fico à disposição para você voltar sempre que quiser. Ana, obrigado pelo convite. Quando chegou esse convite, fiquei tão feliz por tudo isso que eu falei aqui, pela minha trajetória, por ser, né, o Sigma, que eu tenho uma relação afetiva, né, da minha irmã, aquela camisinha verde e tal. Então, isso aqui para mim não é trabalho. Isso aqui para mim é prazer, né? É um bate-papo, né? Isso aqui para mim é um prazer. É como se eu estivesse num boteco conversando com as pessoas. Bom, Obrigado fiquei com vontade de ir no seu consultório de novo, hein, fazer o programa, porque acabou que eu não fiz, e aí, né, é isso, é esse momento. Mas obrigada mesmo, viu? E para vocês que gostaram desse papo, teremos outros. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar em muitos temas que não são corriqueiros da escola, mas que podem trazer realmente essa visão de alto desempenho. Então, ficamos aqui à disposição. Nos vemos no próximo Sigma Cast. E mais uma vez, obrigada, Dr. Pablo. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.